Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast, o seu podcast cristão, onde nós estamos aqui todas as semanas trazendo conversas inspiradoras sobre vocação, fé, vida e chamada. Acho que você já ouviu isso, né, Varão? Com certeza. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido irmão John. John, obrigado, viu? Amém, Paz do mano. Senhor. Pai do Senhor, Deus abençoe pelo Amém. convite. Deus abençoe a vida de cada um também que vai estar ouvindo esse podcast, Maravilha. vendo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. John, obrigado. John, ele é um jovem pregador, um jovem expositor da palavra de Deus. Posso te definir assim, varão? Ah, com certeza, né? A gente está iniciando na fé, mas Deus vai lapidando cada vez mais. Maravilha. Eu agradeço a vocês que estão aí do outro lado. Já chegou aqui através do nosso querido irmão John. Se inscreva no canal, que toda semana aqui tem um episódio especial para vocês, falando aí do ministério, falando sobre coisas do reino de Deus. Então sempre vai te inspirar. Eu tenho a convicção, a plena certeza disso. Esse podcast aqui tem essa essência de inspirar você naquilo que o Senhor confiou sobre a sua vida. Quero pedir licença aqui, Varão. Vamos ao nosso patrocinador. Tem alguém que acredita em nós aqui, além de você, hein? Eu creio, não. Glória a Inova Deus. Frio Refrigeração acredita nesse podcast e tem nos patrocinado, então eu te convido a fazer um orçamento com eles sem compromisso. Entra lá na rede social deles, siga eles ou manda uma mensagem aqui no WhatsApp que aparece na sua tela para que você possa fazer um orçamento do seu ar-condicionado. Nós estamos passando aí por um período de grande calor, né? E ter um ar-condicionado refrigerando é a melhor coisa. Mas nós precisamos ter o devido cuidado de que esse ar seja feita a manutenção no seu período exato, ou seja, de tempo em tempo o ar-condicionado precisa ter, feito uma manutenção periódica. Então faça a manutenção periódica do seu ar-condicionado com a Inova Frio Refrigeração. Faça lá um orçamento sem compromisso: "Ah, Eric, eu não tenho ar-condicionado, mas tenho um grande desejo de instalar no meu comércio ou até mesmo na minha casa". Então faça o contato e fale com a dona Cida ou o seu Paulo, que estão lá pronto para te atender e enviar uma equipe especializada ali para suprir a sua necessidade no dia a dia com refrigeração. Tem uma câmara fria aqui no meu trabalho e está dando dor de cabeça. Então contrate a Inova Frio Refrigeração. Se eu soubesse antes, tinha contratado, viu? Trabalhava numa rede de supermercados e dava muito trabalho a refrigeração ali. Vamos lá então, Joe, já apresentei aqui o nosso Glória, querido irmão Joe, Deus Amoriano. Varão, você escuta muito glória a isso? Deus. Com certeza, varão. É bom e é ruim ou não? Ah, eu acredito que seja uma coisa boa, né? Um Sim, ministério que foi pautado muito na oração, para a glória de Deus, sim. e que também tem se desenvolvido bastante agora na palavra, para a Maravilha. glória de Deus. E esse é o momento atual da Desamor, se desenvolvido na palavra, Se desenvolvendo na palavra, acredito que esse seja o cenário atual. o cenário atual para a gente poder falar. Que, para a glória de Deus, a gente está começando a dar a devida importância para a Bíblia, Sim. que é a nossa regra de fé. É aquele negócio, é o manual que Deus nos deu para que a gente pudesse seguir aquilo que Ele deseja nas nossas vidas. Então, acredito que esse seja o cenário atual, se desenvolvendo na palavra, e eu tenho certeza que Deus ainda tem algo grande para fazer Eu através. cresci na Deus e Amor, meu pai era pastor da Deus e Amor, nós sofremos na Deus e Amor. Mentira, sofremos, que eu falo é coisas do ministério, se fosse na Deus e Amor, outro ministério, a gente ia sofrer do mesmo jeito. Sim, sim. Então, minha mãe ainda permanece na Deus e Amor, minha irmã também, tem Uhum, uns amigos da Deus e Amor, você é um exemplo disso, sim. e sempre teve um carinho por esse ministério. E agora, nos últimos anos, tem algumas polêmicas, né, envolvendo. Você Uhum, acha normal essas polêmicas? Como que você vê lá dentro? Como que uhum, vocês recebem isso? Como que é o seu sentimento lá? Tão novo e já tão sendo uhum. bombardeado muitas das vezes. Sim. É, eu acho que referente a isso, né, a única coisa que a gente pode fazer é se apegar na palavra, né? Como eu disse, para glória de Deus, como eu falei, é um ministério que está desenvolvendo na Bíblia, então, às vezes, querendo ou não, surgem polêmicas referentes ao ministério, mas eu acredito que aos poucos Deus tem abrido a mente, né, da diretoria, dos nossos irmãos, irmãs, obreiros, diáconos, presbíteros, para justamente se pautar na palavra, se pautar na Bíblia, para conseguir desenvolver, para conseguir trazer doutrinas bíblicas na palavra, cultos de doutrinas mais centrados na Bíblia também, para poder conseguir trazer isso para os nossos irmãos, né? Maravilha. E você tem aí, eu não apresentei sua idade, varão, mas você tem 18 Tenho anos. 18 anos, Eita, jovem, varão. para a Meu glória de Deus. Deus, meu Deus. Mas é bênção. O Joe, ele fez teologia comigo, estuda Sim. teologia atualmente, né, a gente estudou Uhum. junto ali na FAESP, mas é um cara, nossa, parece que
você tem uma alma aí, tem um ser aí de você que tem uns 30 anos, vai, Sim. de conhecimento, Ah, de varão, eu para graças a Deus, eu quando eu iniciei na fé, eu gostava muito, gostava não, ainda amo a palavra, uhum, né. Eu lembro que quando eu me converti, eu trabalhei com meu pai e eu ganhei R$ 50. A gente foi lá na Sé, na Rua da Bíblia, e eu comprei minha primeira Bíblia, que era geralmente quando a gente é novo convertido, a gente vai pela capa, né, não pela sim, é tradução. verdade. Aí eu comprei aquela do leão, todo colorido, que eu achei mais bonita. É que nós tá falando coisa recente, eu achei que ele ia falar uma capa antiga lá. Não. Hã, Gostei da capa, achei bonita e comprei. E uhum, aquela Bíblia, varão, foi o que eu me apeguei e fui. Simplesmente lia ela todo dia. Por dia eu lia 10 capítulos, comia a Bíblia é mesmo. e amava, amava, gostava A gente tá falando demais. isso aí de o quê? Uns 10 anos atrás? Como que é? Nada, varão, de uns 4 anos atrás. 4 anos 4 atrás, anos recente atrás. então. É Então, bem e recente. quantos anos você se converteu ao evangelho? Eu me converti com 13 anos. Eu me converti dia 1º de julho de 2021 e me batizei dia 23 de setembro de 2023. Então, é algo bem recente. Eu sou uma pessoa que estou iniciando na fé ainda, estou começando, mas aos poucos Deus vai dando graça. E como era a sua vida antes? Como que você passa aí, olha para o retrovisor da vida e se vê há uns tempos atrás aí, antes Ah, de aceitar Jesus? é, parece que não, varão, mas quando a gente eu falo por mim, né, sendo uma pessoa nova, só Deus sabe aquilo que a gente fez. Às vezes as pessoas pensam: "Ah, uma pessoa nova Não tem nada, não fez tem tanta experiência, vai coisa". viver ainda. É, teve muita coisa para viver. Uhum. Mas só Deus mesmo e eu sabe, né, o que aconteceu, o que que eu fiz. E quando a gente olha para o nosso passado, querendo ou não, antes de se converter, a gente vê tristeza, repugnância por aquilo que a gente fez no passado, os pecados e tal. Então eu olho nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para o retrovisor e vejo gratidão por pessoas que oraram por mim, que acreditaram em mim, mesmo sendo uma pessoa nova. Minha avó mesmo, que sempre foi da Deus e Amor, se converteu em 2009, se eu não me engano, recente também, Sim, mas que sempre orava por mim, para que Deus sempre me convidava recente para ir não, para vai a fazer uns igreja. 20 anos, né. 20 anos, É, por ser sim. minha avó, né, tá recente. É, Mas, graças a Deus, ela sempre orou por mim, sempre acreditou, sempre fazia convites para mim voltar para a igreja, e eu glorifico a Deus pela vida dela. então você se batizou com 16 anos, né. Foi, E isso é novo no sim, ministério da Deus e Amor, né, que ali era é, só com 18 anos, né. isso Qual que é a mesmo. visão que agora se tem de poder batizar aos 16 anos? Eu gosto dessa ideia, varão. Eu acho bom, porque eu acredito que a pessoa ela se batiza a partir do momento que ela reconhece seus pecados, entende que precisa de um salvador. Então, às vezes, até mesmo uma criança de 13, 14 anos já entende o que que é pecado. Eu mesmo me converti e já entendi o que que era pecado, o pecado adâmico, o primeiro pecado de Gênesis. Eh, a claro, no livro do Levítico, a gente vê ali Cristo meio que escondido para aquilo que Deus ainda ia revelar, aquilo que o autor aos Hebreus diz, a sombra daquilo que ia ser revelado Sim. ainda. Então, eu acredito que a partir do momento que a criança, ou até criança não, pré-adolescente, pré-adolescente já entende o que que é o pecado e a necessidade de um salvador, eu acho que ela já está apta para o batismo, entendeu? É claro que vem as lutas, vem as dificuldades, mas entra o pastor, a liderança para estar ajudando aquele jovem, fazendo visita, fazendo oração, ligando, mandando mensagem, perguntando se está tudo bem. Então eu acredito que é uma coisa muito boa aos 16 anos você já poder se batizar e não esperar até os 18, né? Ó, varão, você falou que todo mundo, ou pelo menos se espera que até os 13 anos ali a pessoa saiba o que que é o pecado Sim. adâmico, né. Uhum. Mas eu conheço uma parcela de pessoas que não conhece, varão. Sim. Estão com os seus 40 anos e não É. sabe, acredita que o Uhum. mal tá fora e não tá dentro. E aí, como Sim. que você define esse pecado aí, adâmico? Infelizmente, né, varão? O pecado adâmico, ele é aquilo que foi em Gênesis capítulo 3, né? Quando Deus havia proibido de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão, por sua vontade própria, resolveu simplesmente desobedecer a Deus. Infelizmente, tem pessoas que não aceitam isso. Alguns dizem que Gênesis é simplesmente uma criação da cabeça do homem, né? Que simplesmente foi. E outros que realmente simplesmente negam.
não querem aceitar Que aquilo. que nós vivemos não tem nada a ver com as consequências ou o pecado deles lá, né. Sim, exatamente. Acha que simplesmente vem maldade do homem. E, querendo ou não, o Gênesis é aquilo que a gente aprendeu na teologia. Gênesis é a base da fé cristã. Por quê? Se Adão não comeu o fruto, se Adão não pecou, se Adão não errou, então não tem um do porquê Cristo vir para pagar pelos nossos pecados. Se Cristo não vem, ele não morre. Se ele não morre e não ressuscita, é vã a nossa fé. Sim. Se ele não vem, não morre, não ressuscita, ele não sobe para o céu e também não tem a promessa de vir para nos buscar. Então, querendo ou não, a gente está preso nesse mundo aqui, sem esperança, sem um- uma esperança da gente poder ir para a glória. Não faz sentido Não faz também, né. sentido. Então, Sim. Gênesis é a base. Então, eu acredito assim: quando a pessoa não entende o que é o pecado adâmico e a redenção de Cristo, ela precisa se converter de novo. Ela precisa aceitar Jesus de E novo. dói na pessoa, ouvir isso e é necessário, né, se Sim, converter de novo, né. com E quantos certeza. não tem esse autoavaliação, né, que precisa Sim, se exatamente. converter. Muitas pessoas, o que que elas pensam? Que o ministério, a vida com Deus está baseada em anos. E na verdade não é isso. É é o quanto você se aprofunda na Bíblia, A é o intensidade, né. na intensidade, o quanto você se aprofunda num relacionamento com Deus, o quanto eu quero conhecer a Deus. E Um dos fatos que pode comprovar isso é o ladrão ali. exatamente. Então, você vê que teve Judas, que passou 3 anos com Cristo, mas não teve a profundidade de estar ali com Cristo, de querer conhecer mais de Cristo e reconhecer o perdão que se ele se arrependesse. E a gente tem um ladrão, que mesmo com pouco tempo teve a profundidade de querer conhecer a Cristo, querer conhecer o seu reino. Verdade. Então ali ele foi salvo e Judas, assim, foi perdido, né. Sim. Então eu Ah, daí tem gente que vai falar assim: "Ah, Judas já estava predestinado". é, ter Não vou entrar nesse detalhe, mas vamos pegar Pedro então. Pedro andou com sim, Jesus, exatamente. mestre, eu não vou te negar, não vou te negar, negou. Aham. Depois Sim, Jesus volta e Pedro tá voltando a fazer o que fazia. exatamente. E também teve os 3 anos e meio ali com Sim, Jesus, né. sim, eu vejo ali Pedro como muitos irmãos que têm 40, 30, 50 anos de igreja e são soberbos, porque ali de Pedro foi soberba. Sim, Eles pensam: "Ah, sou convertido, eu não preciso orar mais tanto. Eu já sim, tenho 40 anos, não preciso mais ler tanto a Bíblia. Eu já li, sei lá, 10, 15 vezes, não preciso mais ler. Aquilo que eu tenho de conhecimento, pronto, acabou, vou usar sim. aquilo e é isso". E foi basicamente o que Pedro fez: "Não, Jesus, eu estou contigo, eu não largo, vou com o Senhor até o fim". E na primeira oportunidade que ele teve, negou a Cristo 3 vezes. Então, eu acho que, primeiro de tudo, o primórdio para a gente reconhecer isso é reconhecer a humildade, de saber que a gente está sujeito a pecar, a gente está sujeito a errar, a gente está sujeito a negar Cristo todos os Ainda que dias. nós dizemos que conhecemos na totalidade, que o Sim, amamos, né, sim, sim, a gente está no mesmo barco aí, sujeito às tentações, né. Porque exatamente. hoje em dia se cria um cenário onde que quem aceitou Jesus tá num caminho, Uhum, claro, e quem não reconheceu Jesus está no outro, mas essa sujeição vem só para quem não conheceu. E aí uhum. quando vem a pessoa, que está em Cristo, ela não consegue reconhecer que há uma necessidade de arrependimento, há uma necessidade de todos os Sim, dias negar o seu eu, há uma sim. necessidade de sair dos embaraços do pecado, né. Uhum, E sim, aí eu acho que é por isso que a pessoa acaba caindo, né, acaba sim, falhando, né, porque não exatamente. tem a sensibilidade que a tentação vem para todos, né, as aflições vêm Uhum, para todos, a angústia vem para todos, sim. a depressão vem para todos. Exatamente. Eu estava até estudando esses dias, estava estudando ontem, na verdade, é Hebreus capítulo 5, que fala que Cristo, ele aprendeu a ser obediente através do sofrimento. Então, o que que acontece? As pessoas muitas vezes pensam que por eu sofrer, por eu ter dificuldades, Cristo talvez não me ame, talvez Cristo não esteja comigo. E isso leva a pessoa a achar que tem a liberdade para pecar, acha que tem a liberdade para não querer se aprofundar, acha que tem a liberdade de simplesmente viver a vida da forma que quer. Quando na verdade, através do sofrimento, nós aprendemos a ser obedientes. E através da obediência vem a salvação através de Cristo. E o sofrimento é resultado do quê? Depende. Eh, Nesse ponto de vista aí, de
amor, de Nesse tanto que Cristo nos ama, ele sim. nos permite sofrer Uhum. para que nós possamos ser Sim. aperfeiçoado nele, é Exatamente, isso? exatamente. No caso do contexto de Hebreus 5, é para que Cristo pudesse ser o nosso sumo sacerdote, para que ele entendesse os nossos sofrimentos, para que ele entendesse as nossas dificuldades e as nossas lutas. Mas nesse contexto de Deus permitir nós sofrermos, é para nos moldarmos, nos preparar para um algo maior, entender que talvez uma luta mais para frente, talvez que um irmão vai passar uma luta igual a que passamos, e a gente poder ajudar, poder aconselhar, poder orar pela vida dele e assim sucessivamente. É, eu não sei como que foi as tuas experiências até aqui, né, mas no Uhum. momento que eu tive sofrimento e depois passei, eu falei: "Nossa, não era Não era agora essa". nada. E glória a Deus, porque Deus me permitiu sofrer, porque eu Sim, precisava daquele sofrimento, senão eu não sim, seria amadurecido, senão sim. não teria essa visão, não teria esse conhecimento. E aí a gente louva a Deus Uhum. pelo sofrimento, né. Sim. E é isso que eu acho que o mundo não entende, né, Uhum. mas como que você tá adorando um Deus, servindo um Deus que te faz sofrer. Sim, E aí, esse sofrimento que Cristo nos permite não se compara, um exemplo, com o sofrimento que a África passa, por exemplo. sim, sim. O que a África sofre, o que todo mundo fala. Se Aham. Deus é amor, se Deus Por que ama o que mundo, por que que a África sofre? Por que sim. que tem gente que acontece isso? Por que que um pai abusa de uma Uhum. filha? Por que diversos problemas? Sim. Não existe Deus, ou Deus não, sabe? Não Uhum. é esse Deus que vocês estão pregando. Sim, Por que que existe outros tipos de sofrimento, que é um outro tipo de sofrimento, certo? sim. O que que acontece? Por que que acontece isso aí, Barão? Então, Alguns eu pontos. acredito que, assim, você vê que na África, mesmo acontecendo o que acontece com eles, eles não deixam de adorar a Deus. E foi aqui a gente volta para o início. Acredito que aquele sofrimento e também os nossos sofrimentos, em parte, é consequência do pecado. É, verdade. Então, tudo se baseia naquilo de mal do pecado adâmico. Então, a África acontece primordialmente por conta do pecado. E também pode ser que Deus algumas vezes permite para cristãos específicos que estão na África o sofrimento para poder moldá-los, para poder Sim. trabalhar sobre a vida deles e assim sucessivamente. Mas assim, falando de nós, olhando para a Bíblia, melhor dizendo, o sofrimento, as pessoas, igual a gente está dizendo, as pessoas pensam já em desviar, pensam em parar, pensam em desistir. Mas eu vejo o sofrimento no momento ele é ruim, mas depois que a gente passa por ele é algo glorioso, porque você ganha experiência para tratar com outras pessoas. É, verdade. Pedro, se eu não me engano, em 1 Pedro ou 2 Pedro, Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. E certa vez Deus falou no meu coração, por que Pedro tem essa autonomia para falar sobre isso? Quando a gente olha para Lucas 5, Pedro está uma noite inteira tentando pescar e ele não consegue. Mas Verdade. Cristo aparece, prega, fala para ele lançar a rede e Ele ele lança. sabia o que ele estava falando, né. Exatamente. Chega em João 6. A gente, pô, Jesus, só tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. O que que a gente faz? Jesus vai lá e multiplica. João 21. Jesus, depois de ressuscitado, vai para a praia, não estão conseguindo pescar, vão lá e pesca. Então percebe que Pedro, ele passou por esse sofrimento da falta do alimento, da falta de conseguir pescar, para ele ter autonomia, para ele ter autoridade para falar sobre Eu tinha a visto essa visão de ansiedade. Pedro, mas não em todos esses versículos que você mencionou, mas ali Uhum. quando ele sobe com, Pedro e João, né. Não, Pe Pedro que subiu ao templo para orar? Pedro e João, Pedro e João. isso. Subiu ao templo para orar. O que Uhum, que é interessante, ele estende as mãos para aquele homem que estava caído. sim, Quando ele caiu, estava se afundando, Jesus estendeu a estendeu mão a para mão ele. para ele. Pode ver que o homem só Uhum, é curado no momento que ele sim, estendeu a mão. Depois que ele estendeu a exatamente. mão, e eu aí falo mais uma vez aqui, quantas das vezes nós pregamos a palavra, Uhum, mas nós não estendemos as mãos. Ele sim, chegou e falou assim: "Eu não tenho prata, não tenho ouro, prego a palavra, mas o que sim, eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda". O homem não exatamente. levantou, saiu andando. Sim, ele estendeu a mão Ele para quê? estendeu a mão. Isso é glorioso também, varão, porque a gente vê os congressos lotados, a gente vê e quando uma alma se converte, é algo glorioso. A igreja explode em glória, aquele negócio, aleluia, e glória, e vai os irmãos abraçar e tal, e não sei o quê. Só que depois, o que que a gente faz com essa alma? O que que aconteceu com ela? Porque É.
do domingo foi algo lindo, todo mundo glorificou. Mas e na segunda-feira? Onde é que essa alma tá? Será que ela precisa de uma cesta básica? Sim. Será que ela precisa de uma visita na casa dela? Será que a casa dela está estruturada? É, É aquilo que a gente vê, eu acho glorioso também, é Barnabé. Eu dou glória a Deus pela vida de Barnabé, porque acho que em Atos capítulo 9, se eu não me engano, Paulo ele se converte. Só que quando ele está em Jerusalém, o povo não acredita na conversão dele. Pô, o cara que perseguia, lançava na sim. prisão. Paulo, quando ele está falando, né, no discurso, ele diz que votava para que os cristãos fossem mortos, votavam a favor para que os cristãos fossem mortos. Então, pô, o pessoal fala, pô, como que esse cara se converteu? Então, o que que acontece? Deus levanta Barnabé e pega Paulo e leva até os líderes da igreja. Então, algo que a igreja precisa estar em alerta, algo que a igreja precisa saber fazer é: a pessoa acertou Jesus, glória a Deus, eu vou pegar o contato dela, eu vou mandar mensagem para ela, eu vou estar junto com ela, sempre que ela Sim, sim, precisar. Ó, você tá precisando de uma cesta básica? Como é que você tá? Pô, você não veio no culto de doutrina, tá acontecendo alguma coisa? Pô, sim. estou vendo que você tá um pouco afastado, tá tudo bem? Até É o acompanhamento, né, é um acompanhamento, exatamente. mas ninguém quer. É a parte chata, varão. É a parte É a chata. parte chata Ou qual que é porque a parte gostosa? Do congresso lotado. do congresso Aí lotado, do sair e glória a sentir: "Oh, Deus, Deus falou, eu senti a presença". pegar as fotos lá dos irmãos de olho fechado, com a mão É, levantada, essa é a parte gostosa. sim. A parte chata Mas o resultado de um bom congresso não tá num congresso lotado, né, tá exatamente, no numa segunda-feira. pós-congresso, É. segunda-feira, até porque É o quanto de mensagem eu vou enviar na segunda para aquele irmão que esteve exatamente. com a E gente. não só para os irmãos, também para você. Por quê? Que a gente vê muito nos congressos? Às vezes, é claro, tem o mover do Espírito Santo, e às vezes a pessoa que apenas se emocionou. Ou seja, se emocionou, chorou, falou em língua estranha, profetizou, recebeu revelação, passou, ajoelhou, glorificou, deitou no chão, rolou, correu, e chegou na segunda-feira, ela não tem aquela base, aquela firmeza. Não Por tem quê? estrutura. A estrutura dela estava firmada o quê? No congresso, na No momento emoção. Depois que passou, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para orar, não tem mais a força para jejuar. Por quê? Porque está pautada no emocionalismo. Então, a igreja precisa ter essa firmeza da palavra, da Bíblia, de que o que vai fortalecer o jovem, o que vai fortalecer o ancião, o que vai fortalecer o presbítero, o pastor da igreja, não é a bateria que está tocando, não é limitadamente o louvor, é a palavra de Deus. Então a sim. gente volta à base de todas as A coisas, centralidade é a centralidade da palavra de Deus, é a palavra que vai sustentar a gente. maravilha, varão. Eita, que forte aqui, hein. Meu Deus, ainda bem que nem ó, por isso que eu falo, não mande roteiro. Todo mundo que quer vir aqui fala assim: "Manda roteiro", você tem né, o que que eu vou falar? É conversa, né. Varão, a centralidade da vida do cristão deve ser a palavra, mas por Uhum, que que nós encontramos muita dificuldade em ler a palavra? Eu lembro que uhum, nós fomos fazer teologia, talvez acho que quando eu iniciei ali, você não estava, mas eu acho que em outro momento hum, o professor mencionou isso. Que nós devemos ler a palavra, mas só que nós sim, qual que é a dificuldade de muitas pessoas? Quer ler a palavra sem auxílio do Espírito Santo. sim, Lê por uma obrigação, lê porque o uhum, pastor falou ontem no sim, culto do ensino que tinha que ler a palavra, então eu tenho que ler, eu vou ler, aham, mas não tem. Como que você dá dica para um jovem que está iniciando ou uma pessoa que já está há um longo tempo na casa do Senhor uhum, e olha para si e fala assim: "Nossa, eu sei da palavra, mas pelo que os outros falaram, mas não uhum, porque eu busquei e tive a sim, revelação". Qual tem uma uhum. dica aí de como fazer? É o famoso crente papagaio, né? Ouve de um lado e prega do outro. Verdade. Mas algo, varão, que eu tenho assim, querendo ou não, ler, para algumas pessoas elas têm facilidade maior, mas em si, ler, eu falo por mim, é chato, não é legal. Então, se você não tem a ajuda do Espírito Santo, se você não vai pensando em crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, para si, você simplesmente se torna uma leitura chata. Você está lendo ali por ler. Eu tenho recebido muito do Espírito Santo esses dias, porque eu antes eu estava sentando para ler, pensando já em pregar. Pô, não que eu lia para só Sim, lia sim, para sim, pregar, sim. mas eu Normalmente é isso que a sentava e gente falava: faz. "Não, Deus, fala comigo, porque eu quero montar uma mensagem top, eu quero passar para a igreja uma mensagem que a igreja vai explodir no glória". E quando na verdade não, a palavra ela vem primeiramente para o pregador, seja uma exortação, uma consolação, uma edificação, então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra vem primeiramente pra gente. Pô, o que que o Espírito Santo está falando aqui? Ah, ele está falando que Deus é
amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, eu não tenho que pensar em terceiros. Pô, vou falar para aquele irmão. Às vezes tem pessoa que estuda justamente para ficar mandando indireta para Sim, determinadas sim, igrejas sim, ou sim, determinadas pessoas, sim, quando na verdade é algo para si. Pô, Deus sim. amou o mundo, Deus amou a minha vida, Deus amou a minha alma, a ponto de entregar o seu único filho. Pô, que coisa gloriosa. Então, um conselho que eu dou é você sentar, claro, quem não pode se levantar para ensinar, quem não senta para aprender. Primeiramente isso, e segundo é você sentar pensando: "Pô, Deus, fala comigo". Pedir ajuda para o Espírito Santo, o Senhor que instruiu os meus irmãos a ensinarem, a escreverem sobre a Bíblia. Fala com o meu coração, Sim. fala com a minha vida. O que o Senhor tem para falar aqui? Então, eu acho que é isso, você sentar já pensando em ouvir a voz do Espírito Santo, como você mesmo falou aqui. Top, hein. Ontem o pastor Robert pregou sobre isso. Nossa, Uhum. meu Deus. Varão, Hum, então a necessidade de nós buscarmos a palavra de sim, Deus é evidente para nos direcionar no nosso dia a dia, sim, nas tomadas de decisões, e paralelo a isso, nós precisamos ter uma vida de oração, certo? com certeza. Você falou que Deus Amorianos é conhecido pela oração, né, e talvez não tinha palavra, e agora tenta Sim, buscar o equilíbrio disso, né. exatamente. O que que a oração faz na vida de um jovem, na vida de uma pessoa que não tem outros meios, não tem outros recursos que Sim. faz? Porque muitas das vezes nós buscamos outros caminhos, buscamos workshops, palestras, Uhum. eventos, muitas coisas, Sim, para que tenha um efeito que somente a oração faz. O que que sim. só a oração faz? E que nós não vamos encontrar por aí? Primeiramente é intimidade com Deus. Se você, tem intimidade, vou falar de um jeito mais rasgado, se você tem intimidade com o ADM do jogo, você você consegue desenvolver tranquilamente. Então, se você tem intimidade com Deus, que é dono de todas as coisas, que é dono do do mundo, dono do vou como é que fala? Parafrasear, vamos dizer assim, Sim, se você é dono daquele que é dono da empresa, ele tem poder para abrir a porta que você está precisando. Se você tem intimidade com aquele que é dono da palavra, ele vai revelar aquilo que você precisa ouvir. Então, a oração, ela é extremamente necessária na vida do cristão. Tem até aquele, que as pessoas dizem, né, o que que é mais importante, uma asa direita do avião ou a asa esquerda? verdade. Então é aquele negócio, é o equilíbrio. Fora que é a unção na vida daqueles que desejam viver o ministério, né. Então tem pessoas que cantam, mas cantam com, a intelectualidade, aquilo que ela aprendeu. "Pô, eu sei fazer o soprano, eu também sei fazer o tenor, junta os 2 e eu vou pra cima, top". A igreja viu que eu s Técnica, ele tem a na técnica. técnica, exatamente. A igreja viu que eu subi a nota, gostou, é isso que eu preciso. Aí vem o outro irmão: "Pô, eu tenho a teologia, eu tenho um estudo, eu vou lá pregar, a igreja vai explodir em glória e é isso, pronto". Quando na verdade não, quando a gente precisa também da oração para vir a unção junto com a gente. Trazendo também uma base bíblica, né, a necessidade da oração. Pedro, quando ele, se eu não me engano, no livro de Lucas, a Bíblia diz que quando Jesus ele está ali orando, ele se levanta e vem o pessoal, né, para poder prendê-lo. Mas antes disso, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estão dormindo enquanto Jesus está orando. Verdade. Quando ele volta a última vez, pô, se levante porque já tá vindo aqueles que vai vir me prender. Quando ele se levanta, o que que acontece? Pô, cadê Jesus? Quando eles vão prender Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco. Já Jesus, quando ele corta, Jesus pega a orelha de Malco, coloca de volta. Então percebe que é uma diferença. Por quê? Pedro, que estava dormindo, corta a orelha, e Jesus, que estava orando, cura e ainda chama o traidor de amigo. Olha. Então você vê o poder da oração, o poder da intimidade com Deus. É tão poderoso isso que Pedro parece que ele entendeu. Porque em Atos capítulo 1 ele está orando junto com o pessoal. Aí no capítulo 2 o Espírito desce, ele prega, quase 3.000 almas se converte. Aí no capítulo 3 ele está subindo É o tempo. ao templo para orar, ele vai lá e faz uma cura, e através da cura o pessoal vem e fala, pô, ele era coxo e tal. Aí Pedro começa a pregar de novo, quase 4.000 almas se converte. Aí no capítulo 4 ele faz o quê? Vai orar junto com a igreja. O Espírito desce e dá autoridade para eles pregar de novo. Aí no capítulo 5 tem Ananias e Safira, que ele vai lá e repreende eles. Ainda no capítulo 5 a sombra dele tem unção. Então, assim, Pedro entende
a necessidade da A oração. oração, que a oração não é simplesmente apenas para receber unção para curar. Claro Sim, que é necessário, não é apenas para pregar, não é apenas para cantar. A unção também vem nas nossas vidas para a gente saber e tomar as devidas decisões certas. Então, tipo assim, ah, meu inimigo veio, entre aspas, inimigo, meu sim. inimigo veio. Pô, ainda que ele tenha me irritado, ainda que ele tenha feito mal, aí entra o que Paulo diz: não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. Por quê? Porque eu tô cheio do Espírito Santo, eu tô cheio da oração, eu tô cheio da palavra. Então, há uma necessidade disso, de nós podermos equilibrar a palavra para saber o que fazer e a oração para estar cheio do Espírito Santo para tomar as decisões. Meu Deus, hein, profundo, hein. Achei que você ia em Atos todinho aí. Qual é o evangelho que você mais se identifica não se identifica, mas gosta, tem um fala: "Nossa, eu já li, vou ler novamente aqui". Varão, isso é. Ou quais os profetas, apóstolos que se você Varão, acho que eu me identifico muito com Pedro, varão. Explosivo. é, Explosivo. você? Eu, varão. É porque assim, a gente se converte e o Espírito Santo É, muda. tá tratando. Tá E você tá tratando, orando então. tô morando, mas assim, Deus tem trabalhado muito na minha vida. Eu era uma pessoa muito explosiva, É muito brava, mesmo? muito. Nossa, então realmente é Meu Deus do Espírito Santo, porque eu céu, nunca imaginei você assim. é o Espírito Santo, varão. Sim, Porque eu era muito explosivo. Qualquer coisinha já tava bravo lá, qualquer coisa que acontecia já achei que você ia falar explodia. Paulo. Não, varão, acho Você que não. gosta do evangelho de Paulo Gosto, e gosto, mas gosto não bastante. se vê nele. Um evangelho que eu gosto bastante é o evangelho de Marcos, verão. Porque o evangelho de Marcos e João, mas eu acho que mais Marcos. Ou seja, de falar gostar, mas a gente gosta de todos, Sim, né? sim. Tem um Porque Marcos, enquanto Mateus está mostrando Jesus como um rei, Lucas está mostrando Jesus como um homem correto que os gregos estavam buscando, João está mostrando ele como filho de Deus, Marcos está mostrando ele como um servo. sim, Então, pô, você para pra pensar, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra, o mar, que o Deus que moldou o homem com as próprias mãos, pô, tá servindo os homens. Então você está para na pra condição pensar. de homem servindo os homens. Exatamente. E você vê que a base, a centralidade do livro de Marcos é justamente aquele versículo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Sim. Então eu achei isso uma explosão na nossa cabeça. É Que, verdade, verdade. Marcos ele mostra ali sempre, né, Jesus fez isso, fez aquilo. Ele é mais até sim, mais rápido, né. é, Sempre mostra Jesus em ação, é. trabalhando, para o povo romano ali entender que ele era um Exatamente. deles, né. Sim. E E a palavra que mais aparece é imediatamente. E imediatamente ele desceu as águas, e imediatamente ele foi pregar, e imediatamente ele começou a curar, porque Jesus está em constante movimento, sempre servindo. E algo interessante também é a necessidade da igreja aprender a servir. Por quê? A igreja, ela pensa que o servir está apenas em estar com o microfone na mão. Quando na verdade o servir é você alinhar as cadeiras meia hora antes do culto começar, é você ir lá no banheiro ver se está precisando de um lixo, é ir no banheiro ver se está precisando de uma limpeza. Então, há uma necessidade de a gente servir, tanto na nossa igreja, é hoje em dia a gente vê muito a necessidade de querer credibilidade, de querer aparecer, então eu quero altar, altar, altar. uhum. Quando na verdade a rua está precisando de evangelistas, os trens estão precisando de evangelistas, os ônibus precisam de evangelistas para poder pregar a mensagem de Cristo. E há uma mensagem também que eu acho que acabou comigo. É porque a gente pensa que às vezes a gente vai na ceia e as pessoas pensam que vou pra ceia para receber poder, vou pra ceia Ser para renovado, né. ser renovado, para falar em línguas. É, Mas verdade. por que que você precisa ser renovado? A pergunta. Aí os irmãos respondem: "Ah, porque eu preciso de força para continuar na caminhada". Venci mais um É, mês. eu preciso vencer mais um mês É, contra o Satanás e quem é. mais vir, meus inimigos, tudo. Quando na verdade a ceia é um renovo para te capacitar para servir. Porque em João capítulo 13, a Bíblia diz que há uma discussão ali na mesa dos discípulos, na mesa da ceia. Se eu não me engano, também está em Lucas 22 ou Lucas 23, que quem é o maior? Uhum. Quem é o maior no reino? Enquanto eles estão discutindo quem é o maior no reino, quem que é o preferido, o dono do reino, que se fez carne, vai até eles, pega a bacia, enche de água, coloca a toalha no ombro e E começa começa a a servir. lavar pé por pé. Sim, Então, percebe que na ceia, aí, perdão, né, continuando, Jesus fala, né? Pedro fala: Não, senhor, você não vai lavar meu pé e tal. sim.
E ele fala assim: "Olha, o que eu estou fazendo aqui, vocês me chamam de mestre, e verdadeiramente eu sou. Mas o que eu estou fazendo aqui é para dar um exemplo para vocês fazerem também". Então, percebe que a ceia não é para receber poder, graça e glória apenas para Mostrar que vencer o eu mês. sou santo, fui É, melhor que o outro, tanto é que os olhar quem tá tomando, quem não tá. quem não tá, exatamente. E você vê que os pentecostais, quando coloca a partícula do pão e bebe o cálice, pô, explode em língua estranha, os irmãos, claro, eu creio nisso. Só que não adianta nada a gente apenas falar em línguas ali e quando for para servir, não serve. Quando for para ajudar, não ajuda. Quando precisa de um apoio, não apoia. Então, a ceia é justamente isso, para nos capacitar um renovo para a gente poder servir através da vida que Eita, Deus nos deu. é trazer à memória o sacrifício de Jesus e falar: Exatamente. "Nossa, E não o, tô sacri... servindo nada". o maior sacrifício de Cristo é o quê? Servir a nós, Sim, que precisávamos dessa redenção da justificação. Então, é o maior exemplo de todos, não tenho o que falar, né? que isso, hein, varão. Nossa, é verdade, não tinha essa percepção da Santa Ceia. Sim, Mas claro que não tinha também uhum, a visão que é, o que as pessoas acreditam, né, sim. mas essa centralidade aí da ceia é muito interessante. E por que que na ceia não prega sobre ceia? Varão, é difícil. Me ajuda aí, varão, É fala lá com os difícil, irmãos. varão. Mas há uma necessidade de nós Com trazermos ao certeza. conhecimento, Com certeza. eu acho que também porque as pessoas não têm base, não Aham, estudam sobre isso. Mas é sim, necessário nós, na ceia, pelo menos, falar sim. sobre ceia. E é algo glorioso, né, varão, a ceia, porque eu estava estudando recentemente, né? Assim, não estudando profundamente, estava dando só mais uma pincelada referente ao que Paulo diz, né? Referente ao examina o homem a si mesmo. Então, o que que acontece muitas vezes, infelizmente, na igreja? Quando Paulo diz examina o homem a si mesmo, referente à ceia, é examinar o do porquê que você está ceando. O que que você está fazendo? Então, tem pessoas que vai para a ceia para ver, como você disse, quem que vai cear e quem que não vai. Uhum, Tem pessoas que vai para a ceia sem estar falando com o irmão do lado. Tem irmãos que vai para a ceia sem ter liberado perdão. sim. Então, simplesmente vai como se fosse mais um culto. Tanto é que Paulo está tratando ali em 1 Coríntios capítulo 11, tratando referente à desordem da ceia, que os irmãos vão, aí não comem em casa, comiam descontroladamente, outros até se embebedavam, como a gente estava falando aqui do Sim, vinho, de tanto beber aquele vinho, e não tinha aquilo que era para ser feito. O que? Trazer a memória de Cristo. Pelo contrário, tinha distensão, tinha pessoas que simplesmente ia só por isso, ia só para comer. Então, quando Paulo está falando referente a isso, ele está falando, tratando sobre isso. A questão de por que que você está indo para a ceia? Para fazer memória de Cristo ou para simplesmente ver quem está ceando ou não? sim. Então, esse é o tratar de Cristo. Então, às vezes também a gente vê os irmãos indo pregar e falando assim, irmãos, vê na sua mente aí, se você tiver pecado, você não vai tomar ceia. Pô, quem que na semana não pecou? É. Entendeu? Às vezes ficou com uma preguiça de levantar, às vezes Mas é que não reconhece que isso é pecado. exatamente, não Aí reco que é algo natural, é. não já se deixou ser natural. Ah, não, uma preguicinha que é É que as normal. pessoas não desconhecem o que realmente é pecado, o que Exa desagrada a Deus, né. O que que é a exatamente. doutrina de Cristo, né. Exatamente, a doutrina do pecado. Então, assim, acha que é normal, dei uma mentirinha aqui, mas tá tranquilo. Aí pro irmão, não, que isso, você Fez um pecou. negócio com a intenção É, de sobressair naquele negócio, exatamente. Aí já fala, enganando. não, irmão, você não pode cear, quando na verdade ele tá falando, ó, examina. Você tá vendo? Você tá indo com qual intenção? Para glorificar a Deus, fazer memória do que Cristo fez realmente? Você tá indo com a intenção de se unir com os seus irmãos e lembrar que justamente o sacrifício de Cristo é pelo pecado que você cometeu durante a semana? Porque às vezes os irmãos vai lá e coloca de banco por conta de uma mentira, coloca de banco por conta de uma fofoca. E às vezes a pessoa se arrependeu. E eu falo de verdadeiro arrependimento. Não Sim, falo de pessoa que teve um remorso e no dia sim. seguinte já tá pecando de novo. E às vezes a pessoa fica 3 meses de banco, sendo que já tá arrependida, não pode tomar ceia, Eita, você vai chegar onde eu ia. não pode tomar É, ceia, o que eu acho isso loucura, porque a ceia é justamente para nos purificar do pecado, fazer memória daquilo que Cristo fez, do sangue dele que nos limpa do pecado. Então a pessoa fica 3 meses sem tomar ceia, arrependida, porque pecou.
E você acha que o banco ela aproxima ou distancia? Ela traz uma consciência na memória da pessoa ou Varão, se você não souber tratar, ela distancia a pessoa. Eu já vi pessoas que se desviaram por conta que não teve a sabedoria de colocar de banco e saber tratar. Porque a partir do momento que você coloca uma ovelha de banco, quando você deixa ela sem a ceia, sem fazer as determinadas coisas, há uma necessidade de você ter um cuidado maior com aquela ovelha. Por quê? Porque ela está doente. Então ela tem que ser separada, ó, você vai ficar aqui por enquanto, mas eu vou cuidar de você, eu vou vir com os remédios. Então assim, tem pastores que simplesmente coloca de banco e é isso. Fica aí, bateu os 3 meses, você volta. Quando na verdade não, é você colocar de banco, ó, uma vez por semana eu quero você aqui na minha sala. A gente vai orar, eu vou deixar uma palavra para você se fortalecer. Determinado dia da semana eu vou jejuar por você, nem que seja 5, 6 horas ou 3 horas hum, só pela sua vida espiritual. Então, e não é isso que e não é acontece? isso. Muitas vezes o que que acontece é simplesmente, ó, fica aqui, passou 3 meses, você volta. Se você Aí, aguentar, se é porque você você é aguentar. forte, é porque você Exatamente. se arrependeu. É que você aguenta, exatamente. Aí o que que acontece? Aí começa o julgamento dos irmãos, ó lá, tá de banco, É, tá tomando ceia, já nem fala tanto com ele. já Que pecado que ele fala, fez? o que que aconteceu? Aí começa o falatório, falatório, falatório. Quando a Por causa de igreja, uma ação. uma ação, não aguenta mais, tô saindo. Às vezes nem avisa, É. só sai e já era, Aí fala: entendeu? "É, estava em pecado mesmo". Tá no pecado, tinha que ter saído. Aquilo que Deus tá limpando. Deus, provavelmente começa pela casa de Meu Deus. Deus do céu. Quantos minutos, amigo? 40 minutos? Eita, varão, nós tá indo para uns assuntos aí que não vai ser É, cancelado. meu Deus do céu, mano. Eu acho que eu vou ficar de banco, Deus. Não, varão. Tenho a plena convicção que se você chegou a isso é embasamento bíblico, Pra né, glória de Deus. revelação do Espírito Santo e eu também tenho a mesma visão que você. Não, Mas é isso, mas a gente sim. o que qual que é a diferença? É isso que eu quero que é o ponto. Você tem Uhum, essa visão, mas nem todos os pastores que você está uhum, sujeito, onde você congrega, ou as pessoas que você sim. frequenta culto têm a mesma visão. E como Uhum. se portar diante disso? Ou suportar. Ah, varão, é Não é só se difícil. portar, mas suportar. Eu falo por você, pra você é difícil. Porque, querendo ou não, o que Paulo diz em Romanos 13, né? A gente tem que estar sujeito às autoridades que foram impostas por Deus. Então, eu, particularmente, acho bem difícil responder essa pergunta. Sim, Porque a gente tem ali um pastor que te colocou de banco, né? Ela é a autoridade que Deus impôs sobre você. E aquele negócio, você desobedecer a ele. Então, assim, é complicado. Porque, é claro, Pedro diz, quando ele está lá com os magistrados, os fariseus, que mais importa eu obedecer a Deus do que aos homens. Então, ou seja, eu não vou deixar de pregar porque vocês estão mandando. Eles eram uma autoridade em cima de Pedro, mas eu vou continuar pregando. Só que aí entra algo delicado, né? Referente a ser e tal. Então, sim. eu vou desobedecer meu pastor na frente dele. É, Ai, talvez até tenha atitude errada, mas a de você com ele pode se tornar errado sim, também, né, as exatamente. Aí, desobediência, né. aí, às vezes, o banco aumenta porque você desobedeceu. Sim. Então, tipo assim, se eu pegar ali na igreja na frente dele, ele vai falar que não pode. Aí, se eu ir para outra igreja É que para também a poder gente tomar ceia, fica que mais as feio pessoas fiquem ainda. bem claro, né, a gente não tá falando que não deve, colocar de Sim, banco, com certeza. discipliná-lo, não Sim, é há, uma, isso. há É a doutrina eclesiástica justamente para tratar Pra isso, isso, mas é a exatamente. forma que você faz isso durante esse Sim, período, né. exatamente. Não é só você delegar, tá Uhum. disciplinado, mas o Sim, acompanhamento é uma também culpa- uma responsabilidade sim. da vou colocar a igreja, não vou colocar do pastor, mas da igreja. Sim, da igreja por completo também, exatamente isso que você falou, porque querendo ou não, o pastor, ele tem muitas coisas para fazer. Então, assim, o pastor tem para tratar com, às vezes, ele tem um pastor maior, tem para tratar com cada um dos espaços, esqueci como é que fala, tipo, tem o espaço dos jovens, Departamento, os tal. departamentos, departamento dos jovens, das mulheres, dos homens, das crianças. Então, o pastor tem coisa para fazer. Então, entra aquilo, né? Ovelha, ela gera ovelha. Então, da mesma forma, a ovelha tem que tratar da ovelha. Então, ao invés de eu apontar o dedo porque ele ficou de banco, eu também devo ajudar. Faz parte do meu departamento, que é um jovem, eu vou acolher, vou orientar. E é o Exatamente. líder também, ou Sim, talvez o líder não tenha o tempo necessário de sentar na mesa com ele, mas que delegue, exatamente. né? Nisso já vai criando outra Sim. coisa que é outra liderança, porque Aham. se eu vi que você pecou, falhou, aí eu delego alguém que tá mais próximo de você, a orar, Uhum. orar, e aquela Sim. pessoa passa ali, deixa você, não, tamo junto. Sim.
Aí nisso, depois posteriormente, aquela pessoa pode se tornar um líder, porque ela Sim. sabe tratar um problema, Exatamente, às mas vezes tem mais liberdade, né, às vezes eu não tenho tanta intimidade com o líder, às vezes eu não tenho tanta intimidade com o pastor, mas, pô, tem o meu irmão aqui, um jovem, sim, pô, o líder lá, ó, fala com ele, conversa sim. com ele, vê como ele tá, vê se ele quer uma visita pra gente ajudar, poder estar ali com ele, entendeu? E nesse tratamento tem gente que fala assim, eu já cheguei a fazer visita que a pessoa falou assim: "É, o pastor falou que ia vir aqui e não veio". Mas tem gente que Uhum. é o pastor, eu fui lá Sim, como corpo da igreja, mas que é o pastor. sim. Então nessa, o que que você faz? Reporta: "Pastor, pastor, eu fui lá, fiz, Uhum. eu tô acompanhando esse jovem, mas ele quer você, tira um Sim. tempinho". Mas Aham. aí cabe, né, nós fazermos nosso papel e sabermos, mas não deixar de fazer. Exatamente, E o exatamente. problema é que hoje se isentamos de fazer, né. É, coloca tudo na responsa do pastor. Faz aí, pastor. Varão, como você vê, Uhum. agora para dar um corte e viralizar aí, a Deus é Amor daqui 10 anos? Ou Claro. você deseja ver, ou como você olha de forma emocional, emocional que é como eu quero que esteja, Uhum. racional como Sim, caminha, ou a sua os 2 emoção juntos. como a razão Aham. é a mesma Sim. visão. Eu acho que a razão e a emoção é a mesma visão, varão. É aquilo que eu desejo, eu tenho certeza que vai ser. Eu vejo uma igreja mais estruturada na palavra, tenho plena convicção disso, com pastores capacitados. Hoje em dia a Deus e Amor já tem seminaristas que justamente estão nas igrejas para tratar disso, para fazer a obra, ou seja, eles são levados justamente para cuidar só daquilo. Porque que acontecia antigamente? Às vezes tinha os pastores, mas pô, os pastores trabalhava e só conseguia ir para a igreja no domingo, então não conseguia tratar tanto. Então agora a igreja está enviando pastores justamente para cuidar dos departamentos, para poder tratar, para poder ter o crescimento. A Reviver, a nossa tem a Assistência social? assistência social, a Reviver, Reviver Help, tem crescido, desenvolvido, tem ajudado muito no Nordeste. Temos agora também a Casa Reviver Help, que tem ajudado bastante. Então, eu vejo que é um ministério que tem tudo para crescer e se desenvolver, e eu tenho certeza disso. Eu vejo jovens também sendo capacitados para poder cumprir como obreiros, como futuros pastores, porque uma coisa que tem sido difícil na nossa geração é ver um jovem querendo ser obreiro, ver uma jovem querendo ser obreira, ou Verdade. querendo ser pastor. Pô, que coisa de pastor, o que ficar sofrendo aí pelas pessoas que eu nem conheço direito? Verdade. Vou fazer uma faculdade aí, ganhar muito Quero ser alguém na dinheiro. vida. Entendeu? Então eu acredito e tenho convicção que Deus tem poder para poder capacitar cada vez mais para poder ter esse crescimento na igreja. Maravilha. Boa visão, acredito que também possa ser isso aí. Grandes coisas têm acontecido ali. Você não Sim. falou do Regenere, varão. Ah, Tô mano, isso daí brincando. a gente pula. Davi Neto, queremos você aqui. Não, desbloqueia eu aí, varão. Mas é isso, varão, que legal. Fico feliz por você compartilhar isso conosco aqui, essa baita experiência sua aí. Realmente, Benção. eu fiquei preocupado, falei: "Nossa, eu não fiz nenhum roteiro", mas eu sabia que você é desenrolado, varão. Sim, Você é sim. desenrolado. Fiquei nervoso, mas Não, deu ficou pra não, dar uma varão. desenrolada. Que isso. Fico feliz em ver o seu ministério expandindo. Espero que Uhum. Deus possa continuar abençoando e um dia você me Amém. contratar como sua mídia. Meu Deus, velho. Eu creio nisso, velho. Mas fico feliz mesmo toda vez que eu vejo você indo ministrar, Uhum. porque eu sei que a igreja vai receber palavra, vai Glória a receber, Deus. algo de Deus. Sim. Que outros possam olhar o seu ministério com carinho, assim como Sim. eu acredito que muitas pessoas olham também de fora, tá. Uhum. Glória a E é Deus. isso, varão, o que que você tem em deixar aí? Quer mandar um beijo? Eu acho que você pode mandar um beijo pra alguém aí. Varão, eu quero mandar um beijão pra minha noiva, Tamires. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, Esse que não ano, pôde hein. estar aqui esse ano, se Deus Eita, quiser. tá gravado. Aleluia. Amém. Cada um dos irmãos aí que vai ver esse vídeo já A pode revelação é já vou deixar meu Pix aqui pra vocês mandarem presente. aí, varão, deixa o Pix, abençoa esse casamento aí pra sair. Ora por Já nossas vou fazer o vidas. meu lá, tem que fazer o meu, né, varão, É, falei. Mas é mas é isso. bênção. Eu tenho certeza que esse ministério aqui, um mini ministério, né? Mas que vai crescer mais ainda, porque o FalaCast. Tenho certeza que Deus vai desenvolver muito ainda, varão. Deus ainda Amém. vai abençoar, vai trazer pessoas. Claro que a gente é Cristo, centro Sim, de tudo, mas pessoas relevantes aqui para ajudar nesse ministério, assim como Inova Frio acreditou. Tenho certeza que vai vir mais pessoas que perfeito. acreditam nesse ministério. Em nome de Jesus, para o que Amém. você precisar, estou aqui em Ô, oração e orações. ah, tô espanhol, oração Espanha. de ouvintes. Espanha, me espera aí. Quer ir pra Bolívia também? Ah, não, Bolívia, Bolívia é a Venezuela tô 2. brincando.
Não, Pra não. onde de Jesus mandar, eu vou. Olha, Deu ó, é igual agora Paulo, Deus me mandou pra direita, eu vou pra direita. Mandou pra esquerda, eu vou pra esquerda. amém. Então, Matheus, compra a passagem dele, É isso Bolívia. aí, Matheus. Quero ir com você na próxima. Maravilha, Manuel, fico feliz mesmo, de verdade. Tem alguma coisa que nós não falamos aqui, mas você gostaria de enfatizar e reforçar nesse final agora aqui? Ah, varão, acredito que não. De cabeça assim, não. Então vamos, só nunca fiz isso, vou começar a fazer a partir de agora. Para mim o evangelho é O evangelho, ele é transformação de vida. O evangelho, quando você tem um encontro genuíno com o evangelho, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você não permanece do jeito que você tá. Você tem uma mudança de caráter, você tem uma mudança de personalidade. Ah, irmão, eu não tenho sangue de barata. Se você teve um encontro com Cristo, você vai começar a ter. olha Em só, nome de Jesus. glória a Deus. Porque o evangelho é uma transformação gloriosa. Então, a partir do momento que vou até falar algo que numa pregação minha, que a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você não veste a roupa que você quer vestir, você não fala mais o que você quer falar, você não anda mais do jeito que você quer andar, você não frequenta mais lugares que você queria frequentar. A partir do momento que você aceitou Jesus, teve um encontro com Jesus, é onde ele quer que eu vá. Senhor, você quer que eu vá para a direita, eu vou para a direita. Se o senhor quer que eu vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se o senhor quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Mas o que importa é que eu esteja no centro da sua vontade. Então, para mim, o evangelho é transformação de vida. Glória a Deus. É isso então. Então você só resumiu aí, ó. Preguem Cristo, que Cristo. daí, a partir de Cristo, nós vamos ter mudança de comportamento, mudança de Exatamente. vestimenta, mudança de fala, tudo. Com Agora, às certeza. vezes, nós queremos pregar somente. Fazer igual. Falar igual. Igual Satanás. Eu ando de por vir pela terra. Pra onde eu vim, pra onde eu vou. É, O não, não. pastor Eliseu Rodrigues falou uma vez na pregação: Você é Satanás, rapaz, pra falar de onde que É, eu vim, pra onde que eu vou? Quero ouvir a palavra, rapaz. palavra, verdade, a palavra, a centralidade de tudo. É porque a gente vem, né, de um costume, de um período da igreja, que muito se pregava o que pode e o que não podia, né? Sim, E não se pregava Cristo, né? usos e costumes, né? Prega Sim, Cristo, Cristo, Cristo que é Cristo. Cristo que transforma, é o Espírito Santo que convence, Exatamente. direciona. Exatamente. Tem uma situação, o pastor pregou. Você quer aceitar Jesus? Falou de tantos problemas lá da igreja, o cara pegou e falou assim: "Não, não, hoje não". Por quê? Ele só falou Falando, dos problemas falando da dos igreja. problemas. O cara falou assim: "Eu não vou aceitar Jesus, vou ter que resolver É, esses problemas aqui". Mas é verdade, né. é só Meu irmão, Deus. muito obrigado, viu, de Varão, eu verdade. que agradeço, em Deus nome de abençoe, viu. Jesus. Que você precisar, tamo aí. Maravilha. Meus irmãos, é isso. Se inscreva neste canal, no FalaCast, toda Deixar o semana nós temos like. conversa. Deixa o like aí, tá? Que ajuda o algoritmo entenda que é um conteúdo relevante, e de Sim, fato é. Nós hoje aqui, realmente, me senti muito à vontade aqui contigo. Falei bastante. glória a Me Deus. prejudiquei, eu acho. Mas é isso. Inscreva no canal, deixa aí seu like, inscreva-se que toda sexta-feira às 19 horas estamos aqui com uma conversa como essa, inspiradora, sobre vocação, fé, vida e chamada. E agradeço Isso mais uma aí. vez a nossa querida Inova Frio Refrigeração, que confiou nesse projeto, tem nos apoiado. Se você também quiser ser um apoiador, entre em contato. Temos no próximo episódio um novo apoiador aí do FalaCast, graças a Deus. E o próximo é um missionário, hein? Missionário peruano. Aleluia. Próxima gravação nós estaremos Forte, aqui hein? com o missionário peruano. O boliviano não quis, né? Aí vinha o peruano. Mas é isso, um grande abraço a todos vocês e espero que seu pastor esteja assistindo, o presbítero José Elias, Amém. conheci ele, tive Uma o bênção privilégio, de Deus. uma Mandar um abraço benção. pra ele também, Quero pastor. você aqui, meu querido, novamente, você veio aqui para nós bater um papo, vem aí Isso para aí. falar Pastor aqui. José Elias é uma bênção de Deus na José nossa Elias é uma vida. benção. Um Glória grande a abraço a Deus. todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz